E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o GR do canal Contato Sem Filtro e nesse vídeo vamos abordar um assunto bastante falado, eu acredito que você já escutou em algum lugar ou alguém da sua família já falou, que é o brasileiro gosta de levar vantagem. Aqui eu quero passar para vocês experiências, e assuntos que eu já vivi e de que provavelmente você deve ter passado alguma experiência na sua vida ou visto tanto na televisão, pessoas tirando vantagem em cima das outras, e ao mesmo tempo, usando isso como benefício. E ultimamente isso está praticamente dominando a mente do brasileiro, cara. Então é esse assunto que eu quero abordar hoje, beleza? Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu gosto de estar trazendo vídeos sobre desenvolvimento pessoal, experiências minhas e dos meus inscritos, beleza? Vamos lá, vamos para algumas das coisas que já aconteceram comigo. Uma delas sobre tirar vantagem, basicamente é o quê? Eu tô lá, vamos começar por amizades. Então a gente já começa com pessoas que te influenciam a você praticamente fazer alguma coisa errada. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, quando eu era mais novo, andava com certos amiguinhos, sabe? Que falavam, vamos lá no mercado. Aí você vai lá no mercado. Aí a pessoa com dinheiro, ao invés de comprar, queria furtar. Então é esse tipo de exemplo que eu quero falar para você. Porque na mente dela, ela estava achando que basicamente ela estava tirando uma vantagem. Que se ela não fizesse aquilo, ela seria idiota. Seria tipo, sabe? Ela estaria perdendo essa oportunidade. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje aqui sobre como que é o brasileiro, como isso está dominando a mente das pessoas hoje em dia. Então, uma das coisas que eu vejo basicamente as pessoas, você vê no seu cotidiano isso. Você vê, infelizmente, o brasileiro ele está com uma mente muito, muito errada. Então, basicamente, as pessoas simplesmente qualquer oportunidade de fazer alguma coisa errada, para o brasileiro ele meio que está tirando vantagem. Você entendeu o que eu quero dizer? É isso. Um exemplo, vamos lá. Já começa no metrô ou no ônibus. Já começa a pessoa já querendo passar de graça. Então tá lá, o pessoal tudo passando com bilhete. Aí você sempre vê um ou outro querendo entrar pelo meio, querendo passar pela catraca sem pagar. Você já deve ter visto tanto pessoas pulando catraca ou passando com uma criança, por cima ou por baixo, E isso virou uma coisa do cotidiano, uma coisa normal. Porque seria estranho ela pagar, Porque a gente está tão acostumado com a pessoa basicamente fazendo coisas erradas que a gente na nossa mente vai achando que essas coisas são normais. Então é isso que eu estou vendo que hoje em dia, infelizmente, o brasileiro ele está com esse pensamento, Eu acredito que você, não sei, talvez você já deve ter feito isso. Então você vê muitas pessoas desonestas, A desonestidade no Brasil aumentou bastante. Tanto porque isso já vem de muito tempo. E esse sentido de levar vantagem, às vezes a gente não leva vantagem nenhuma, A gente mais perde tanto credibilidade, confiança, e oportunidade. Então, basicamente, quando você tem uma mente de querer passar a perna nos outros, você se torna uma pessoa totalmente disso. Ninguém vai confiar em você, as pessoas não confiam em pessoas assim, E ao mesmo tempo, você se torna meio que um golpista, É um pequeno golpista, começa com essas coisas, com essas pequenas atitudes que se tornam uma atitude de golpista. E hoje em dia você vê, infelizmente, muitos brasileiros indo para vários tipos, tanto ao invés, um exemplo, eu falo por experiência própria, às vezes o cara tá lá atendendo no mercado, aí nessa ele atende tanto no caixa e na padaria, um exemplo, eu já vi. Aí a pessoa, vendo que o cara tava distraído, lá pegando pão, pra mim, uma vez aconteceu isso, e o próprio rapaz conversando com ele e fazendo ele se distrair e aproveitando e pegando o chocolate do caixa, enquanto o cara tava lá pegando pão pra ele e pra mim. E eu, todo sem graça, vi a situação, fiquei muito sem graça, e o cara olhou pra mim e ainda fez assim, e eu, bobinho naquela época, uma criança, não falei nada, fiquei com medo. Então você vê que a maioria gosta de passar a perna, nas pessoas. Tanto se você esquecer sua carteira, já aconteceu comigo, já esqueci dinheiro, a pessoa,
pegou, fingiu. Eu vi uma vez num cabeleireiro, o próprio barbeiro derrubou umas moedas, isso quando eu tinha uns 15 anos. O menino, ao invés de pegar a moeda, né, o barbeiro não viu, ele pegou e pôs o pé, pisou e colocou o pé em cima da moeda. Só que nessa eu não aguentei, eu fiz ele passar a maior vergonha, eu falei, tem uma moeda no seu pé aí. Aí na hora o menino já tomou mal susto assim, o barbeiro olhou pra ele assim, né? Aí ele ficou mal sem graça, né? Então, tipo, infelizmente os brasileiros estão normalizando esse sentido de tirar vantagem. E esse é o erro, é o ponto que eu quero chegar pra você. Isso não é normal, entendeu? Infelizmente as pessoas estão normalizando as pessoas darem golpe nas outras, enganarem, roubar, sabe? E a gente tá vendo que, infelizmente, o brasileiro tá indo pro fundo do poço, assim. Então é isso que eu quero abordar para você. Se você vê esse tipo de atitude, cara, fale, não deixa passar batido, porque isso é tanto uma lição para a pessoa que tá fazendo, assim como você pode cometer isso um dia, ou um filho seu pode cometer e pode, né, acabar passando tanto uma vergonha ou pessoas frustradas por causa dessa situação. Então esse assunto eu acho bastante importante a gente abordar, porque os brasileiros estão sendo tomados, né, pela injustiça. Então você vê a injustiça só crescendo no Brasil e o tanto de pessoas, né, ao mesmo tempo a criminalidade aumentando. E tudo isso começa por causa disso, por causa de um pequeno desvio que se torna grande. Então é isso que eu quero passar para vocês, beleza, rapaziada? Esse vídeo eu quis passar para vocês apenas você saber lidar com esse pensamento. Se você tiver esse pensamento quando você vê essas coisas, cara, tente o máximo ser honesto, porque a honestidade, ela vale tudo. Hoje em dia, a honestidade, ela se tornou uma coisa rara, mas ela é tudo hoje em dia. Ela é tudo, tanto para a sua vida, tanto para o seu profissional, tá? E para a sua credibilidade. Essa coisa é única. Não deixe de perder a sua honestidade, né? Por causa de pessoas ruins, pessoas que não têm índole e que não são confiantes, beleza? Então é isso que eu quis passar para vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, digita aqui nos comentários sugestões de vídeos que eu posso estar trazendo para vocês. Aqui é uma breve experiência que eu já vivi e eu acredito que você deve ter se identificado com algumas das coisas que eu falei, beleza? Já falei demais, muito obrigado se você assistiu até o final, tamo junto e fiquem bem.